Eclesiastes 7:10, onde os teólogos dizem que foi Salomão que escreveu, um grande rei, um dos mais sábios de todos, mais ricos de todos, disse assim: nunca digas porque foram os dias passados melhores do que esses, porque não é sábio falar isso. Então, Renan, você está vendo aqui que um dos maiores reis, mais ricos e mais sábios, falou: nunca diga, os dias passados foram melhores. Isso não é inteligente. Fala para a pessoa do seu lado: isso não é inteligente. Não é. Então, repreenda essas palavras. Quando você vem disser ou ouvir, que no passado não era assim. Deus não é Deus de coisas velhas. Deus não é Deus das mesmas coisas. Deus é Deus de coisas novas. Então, querido, esse é o período da saudade mal dirigida. Porque o contexto histórico desse primeiro texto aqui de Eclesiastes, Salomão, o rei, ele escreve um momento de maturidade. Muitos dizem que Eclesiastes foi escrito meio no fim da vida dele. Ele estava para morrer e escreveu esse livro. E esse é o contexto que eu quero destacar, dentre outros, porque esse é um homem que já teve poder, riqueza, glória, conquista. E você vai ver que Eclesiastes é só um desabafo atrás do outro. O cara teve 999 mulheres. O cara teve muito poder, muita riqueza, muita fama. E ele fala isso. Olha que doideira. Nunca digas que foi melhor do que ano passado. E mesmo assim ele afirma que olhar para trás com nostalgia não é sabedoria. É engraçado que minha filha está pegando uma mania de ficar, ela adora ver papel TV, não sei porquê. Ela pega e fala: e papai TV? E é interessante isso. E às vezes nós gostamos de ver fotos do passado. Gente, isso é legal. O problema é quando a nossa saudade está dirigida para isso e o nosso presente para por causa disso. Esse é o perigo. Fala assim: saudade não é problema. Saudade não é problema. O problema é quando ela se torna referência. O problema é quando se torna referência. Não é para a gente ficar vendo o passado como referência do nosso futuro. Eita, Deus quer falar com alguém aqui. Não é para a gente pensar na igreja VIP com referência da igreja de lá de Itabuna. Não é para a gente ver o nosso casamento atual como referência do casamento passado. Não é para a gente ver os nossos filhos como referência do que foi na nossa infância quando a gente era filho. Os tempos mudaram, as pessoas, o comportamento, a inovação, tudo mudou. Não pode se comparar. E às vezes o nosso erro está querendo usar o passado como referência das coisas para o nosso futuro. E nesse ano de 2026 que vai chegar daqui a pouco, não use 2025 como referência, 2024, 2000, 99, 90, 89, 60. Não! Nosso Deus é Deus de coisas novas. Então saudade não é problema. E o Salomão em Eclesiastes não é inteligente dizer: no passado era melhor. Porque o passado era desse jeito. Porque o meu casamento antigo era desse jeito. Porque meus filhos eram assim. Porque eu era assim. Porque eu sempre trabalhei dessa forma. Não! Você está tornando o seu passado uma referência quando nunca foi para si. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe qual é o problema? A gente está lembrando de tudo e querendo trazer para agora. Aí traz trauma, faz tudo de bom e ruim e trava para a gente não viver o melhor. Deus está falando com alguém aqui? Amém. O passado pode ser testemunho, mas nunca deve ser endereço.
Querido, sabe qual é o nosso problema? O nosso passado está sendo endereço. Não é. Deus não quer que eu ou você ficamos presos a um endereço ou a coisas do passado. Mas sim, a gente olhar como aprendizados para um futuro novo e cheio de esperança que Deus tem para nós. Glória, aleluia. Querido, é muito interessante que existem frases. Eu estava ministrando o treinamento essa semana e eu vi uma frase que chamou muita atenção. Um empresário disse assim: as empresas que morrem, elas morreram porque elas faziam bem demais as coisas por muito tempo, as mesmas coisas por muito tempo. Ela repetia aquilo que estava bom durante muito tempo, só que o mundo mudou e ela continua repetindo aquelas coisas que sempre foi daquele jeito e acaba morrendo. Porque as coisas mudam e nossas atitudes devem mudar. E se a gente repetir as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados ou coisa pior. E querido, sabe uma coisa? Eu mudou outra frase e falou assim: eu vou equiparar primeiro da empresa, mas depois trazer para a igreja. Existem 3 formas de quando ser uma empresa: ou ela vai se deixar como herança, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser quebrada, ou vai à falência. A igreja tem que ser deixada como legado para a próxima geração, ou ela vai à falência. E estamos vivendo tempos de crise em várias igrejas, em várias lideranças, principalmente de igrejas que no passado eram referências como as igrejas tradicionais. E aqui eu falo metodista, batista, presbiteriano e tantas outras, porque muitas delas pararam no passado e acabaram fechando suas portas. E a gente vê que outras igrejas cresceram absurdamente porque elas começaram a tentar para o novo de Deus, começaram a tentar para as coisas novas. E isso eu estou falando como igreja, mas coloco também como casamento, como filhos, como criação, como trabalho, como qualquer outra área. Eu quero trazer sua memória que Deus é Deus de coisas novas, irmão. Para de ficar usando o passado como referência. Se você não mudar, vai morrer. Se você não mudar, seu casamento vai ser divórcio. Se você não mudar, vai perder seus filhos. Se você não mudar, vai perder seu emprego. Se você não mudar, se a igreja vive não mudar, vamos perder a igreja. As portas vão fechar. Então, querido, segundo ponto, posso ir? Antes de ir para o segundo ponto, posso falar outra coisa? Viver aqui. Eu ouvi uma frase do praticamente um cara que trouxe o McDonald's para o mundo todo. O McDonald's era uma cidade pequenininha, de 2 irmãos, quem viu o filme, ele acaba comprando o direito e ele espalha para o mundo todo. E hoje, se duvidar, tem McDonald's até em lugares que a igreja não está. Mas ele falou uma frase icônica que diz assim: obrigado. Você sempre tem que estar verde, porque uma planta quando está verde ela cresce, mas quando ela está madura, ela apodrece. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente está maduro demais, e quando você está maduro, só apodrece, mas quando você está verde, você cresce. O que eu quero dizer com isso? Nós sempre devemos andar com expectativa do novo de Deus. Nesse ano 2026, Fernanda, Silvana, todos nós aqui, igreja VIP, devemos andar com expectativa, não achar que já sou maduro o suficiente, está apodrecendo. É estar verdinho, é estar cheio de sonhos, cheio de expectativa. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos fazer algo novo? Glória! Só a Chile entregou. Mais alguém, igreja? Por que? Obrigado, Leandro. Sabe por quê? Às vezes o sucesso do passado está atrasando o nosso futuro. Para com isso! O que passou, passou! O que ficou, ficou para trás! Vamos avançar! Aleluia! E aí que está a igreja? Vamos para o segundo ponto. Ageu, capítulo 2, versículo 3. Ageu, capítulo 2, versículo 3. Quem dentre vocês que tem a sua
Ageu capítulo 2, versículo 3. Nesse mesmo contexto, a gente tem um texto muito famoso que diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos lá, a glória da, vamos ver ali, segunda casa será maior do que a primeira. Fala forte, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Boa. Sabe, isso aqui, olha só, posso te contar uma pegadinha aqui? Posso? Todo mundo gosta desse texto ali? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ah, moleque, olha o contexto histórico de Ageu. O povo tinha acabado de voltar do cativeiro da Babilônia. O templo antigo de Salomão, que era feito de ouro gigante na época de riqueza, a maior riqueza de Israel com Salomão, foi feita com ouro, com os melhores cristais, com tudo. Era um templo magnífico. Aí eles estão voltando da escravidão para Israel. Agora, reconstruíram o templo de Israel, porque o templo de Salomão tinha sido queimado, destruído e roubado. E eles reconstruíram com madeira. Só que o profeta Ageu falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que aos olhos humanos, a glória da primeira casa era parecida que era maior do que a primeira. A segunda era. Porque uma era feita de ouro gigante, de boa construção, e aí eles perderam tudo, foi tudo destruído em Ageu, eles reconstruíram tudo com madeira, com algo mais pobre do começo. E aí acontece o seguinte: os mais velhos que viram a glória do passado choravam. Esse não é o templo, não é esse projeto. Olha só como é que era a nossa casa antes. Era cheio de ouro, era um teto gigante, gesso, tudo da melhor qualidade. E olha só essa casa. E adivinha? Edson, José, Rodei, João, Carlos. Os mais novos tentaram celebrar, porque era a presença de Deus. Aleluia! Enquanto os mais velhos estavam chorando por causa do passado, não, porque era passado, não era assim, que glória da segunda casa era maior do que a primeira, olha só como é que está o tempo. Material pobre, da melhor qualidade, todos de madeira, vamos começar do início, recomeçar, não pode! E os mais novos celebrando. Ai, isso é lindo, né? Forte, né? E às vezes você está assim, comparando o teu presente com o teu passado, ao invés de celebrar as conquistas, mesmo que sejam pequenas. Ah, porque era assim quando eu estava morando lá, e olha só, eu estou morando agora. Ah, meu salário era desse jeito, e olha como é que está agora. Ah, meu casamento era desse jeito, e olha como é que está agora. Ah, a igreja bíblia era desse jeito, olha como é que está agora. Ah, o fulaninho era desse jeito, olha como é que está agora. E a palavra de Deus diz em Ageu que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso no contexto atual também, contextualizando espiritualmente, é que nós somos templo do Espírito Santo. E essa é a glória da segunda casa. Antes da presença estava presa no templo, agora habita em nós. Quem tem o Espírito Santo diz um amém, glória a Deus, Senhor, porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo habita em nossas vidas. Mas você entendeu que o contexto era horroroso olhando racionalmente? É como se a igreja vive, vamos estar aqui construída com toda a estrutura, está com CT, destrói tudo. Aí, pastor, a gente sai daqui e vai começar em outro lugar, pequeno, que não tem som, não tem a bateria, não tem nada. Vamos começar do zero. Aí a Bíblia diz, aí o profeta diz, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí o Jair, não, a gente tinha tudo, a gente tinha o terreno, a gente tinha o ventilador, que não sei o que, tudo equipamento, uma cozinha, trilho lá embaixo, não sei o que. E os mais novos celebrando. Vamos clamar, vamos agradecer.
fé. Igreja, olha para mim, faz a votação, mas olha para mim. Não era falta de fé, todos eles tinham fé. Seu problema de repente nesse ano não foi falta de fé. Seu problema de repente para o ano que vem não vai ser falta de fé. Sabe qual é o problema muitas vezes da gente? É excesso de comparação. O problema deles é que eles se comparavam o tempo novo com o tempo antigo. O problema deles, o problema seu, pode ser que você está comparando várias coisas do passado com o que está acontecendo agora. E você está cometendo o erro que Eclesiastes que a gente leu. Os tempos passados eram melhores. Não é e nunca será melhor. Porque Deus sempre tem o melhor à nossa frente. Deus está falando com alguém aqui, querido? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não precisa ser só comigo. E essa mensagem veio, estou vendo aqui no Deus agora. Aonde está tendo uma crise dos heróis, que a sociedade perdeu a credibilidade dos heróis, tudo, está havendo uma crise. Aí eu falo para o outro, será que nós vamos voltar a ser aquilo que era antes? Aí alguém vai e responde, nós não vamos voltar ao que era antes, nós vamos fazer tudo para voltar a ser melhor do que era antes. Aleluia! Aí a mensagem veio. Glória! Querido, não temos que voltar a ser como era antes. Nunca foi para ser como era antes. É para ser melhor do que era antes. Você é para ser uma versão melhor em 2026 do que foi em 2025. Aleluia! Você é para ser uma esposa, um marido melhor do que foi. Um filho, um pai, uma mãe melhor do que foi. Para de se comparar. Porque o problema deles não era falta de fé, era excesso de comparação. E Deus aqui não repreende a dor, Ele corrige a perspectiva, Ele corrige a expectativa. A glória, Geu 2:9, a glória dessa última casa será maior que a primeira. E Deus é lindo em nos confundir. Porque eu olhando também, ele vai falar, com essa casa de madeira vai ser maior do que a primeira que a gente viu essa Roma. Não tem como. Não tem como. Mas Deus faz isso. A questão é, será que a gente vai confiar? Sabe? E fala de novo esse texto, a glória para a segunda casa. Não será. Deus não disse vai parecer maior. Deus não disse vai ser igual. Deus não disse será melhor. Deus disse será maior. Pastor, é assim. Deus não disse que vai ser melhor. Deus não disse que vai ser igual. Ele disse que será maior. Mas olhando, estava menor. Essa é uma coisa interessante, né? Que o templo antigo era feito do melhor material, mas eram de pedras. Madeira, você pode estender depois. Você pode acrescentar, estender as escadas. Deus disse que será maior, então será maior. Fala para o seu lado. Deus não disse que vai ser igual. Deus não disse que será melhor. Deus disse que será maior. Então, querido, em nome de Jesus, essa palavra, eu não sei se você está vivendo, mas o maior de Deus está vindo sobre sua vida e sobre sua casa. Para de se comparar. Para de ficar olhando para trás. O maior de Deus está vindo. Deus não reconstrói o passado, Ele supera. Só chega. Deus não repete o passado, Ele supera. Aleluia. Terceiro ponto. Isaías 43:18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O erro não é o que se perdeu, é parar no que se perdeu. Deus não está
esquecer o passado. Deus está dizendo para não limitar o futuro no formato do passado. O Mar Vermelho abriu, Renan. Estive. Mas o Jordão não abriu. Ele recuou. Mesmo Deus, ações diferentes. Em fases diferentes. O mesmo Deus que fez o mar se acalmar, também fez Pedro andar sobre as águas. O mesmo Deus, ações diferentes. Deus é imutável no caráter, mas criativo no agir. E Jeremias 29, 11 diz: porque eu pensei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz, prosperidade e futuro de esperança. Jeremias escreve para um povo exilado, longe da terra, sem tempo, sem identidade nacional. E Deus não diz: vou te devolver exatamente o que era. Ele diz: futuro, esperança, paz e prosperidade. Deus nunca promete réplica, Ele promete avanço. Mesmo que aos nossos olhos pareça que não estamos avançando, mesmo que aos nossos olhos não pareça que é melhor, Ele diz que será maior e será maior na nossa vida. Então, querido, o futuro que Deus planejou é maior do que o passado que você lamenta. O futuro que Deus planejou para a gente, o futuro que Deus tem para a gente em 2026 é maior do que o passado, daquilo que a gente tem lamentado. Não é sobre a nossa situação, é sobre o que Deus está fazendo nela. Agora, posso voltar a Ageu rapidamente para a gente caminhar para o fim agora? Ageu 2, deixa isso claro. O povo de Israel tinha acabado de voltar do exílio, estava com poucos recursos, pouco dinheiro. Tem alguém aqui com pouco dinheiro? Olha Deus falando aí. O povo de Ageu acabou de voltar, estava com pouco dinheiro. Fala comigo, pouca gente. Estamos com pouca gente aqui? Pouco dinheiro? E o povo que estava acabando de voltar do exílio para Israel também, estava com pouca força. Quem aqui também já ficou cansado? Olha que coisa linda. Só que em Ageu 2:8, o povo está sem dinheiro, pouca gente, pouca força. Deus fala: agora se uma casa nova primeiro, eles fazem tudo de madeira, porque eles eram o que eles tinham e tinham que fazer aquilo que eles podiam fazer. E aí os velhos ficavam chorando e os novos ficavam celebrando. E olha que coisa interessante, Ageu 2:8 fala assim: o ouro é meu, a prata é minha, diz o Senhor. É interessante porque eles estavam com poucos recursos, estavam cansados, estavam com pouca gente. Mas quando Deus diz isso, querido, o que Ele está querendo dizer? Ele está dizendo: não é sobre o que vocês têm, é sobre quem eu sou. Então nesse ano de 2026 você está falando: estou com pouco dinheiro, pouca gente, pouca força, e vai começar um novo ano, novos gigantes, mas Deus está falando: ei, eu sou o dono do ouro e da prata, ei, não é sobre o que vocês têm, ei, é sobre quem eu sou. Você confia ou não? Que agora na segunda casa será maior do que a primeira? O ano de 2026 será maior do que 2025. O seu salário em 2026 será maior do que 2025. Oh, glória, só 3 vai ser maior, o resto vai ficar. Seu salário será maior do que 2025, amém? Vamos lá. Não é sobre o que vocês têm, é sobre quem eu sou. Deus está falando para aquele povo que está com pouca gente, pouco dinheiro, pouco recurso. Ei, eu vou fazer acontecer na sua vida. Deus nunca começa algo novo. Fala com o seu irmão lá: Deus. Não, fala com o irmão com fé. Deus nunca começa algo novo, dependendo das condições. Às vezes nós estamos esperando que a condição ideal
para ir no próximo nível. Quando eu tiver essa condição, eu vou fazer isso e isso. Deus está falando, eu sou o dono do olho da cara. Aleluia! Você confia ou não? Ele não depende do Renan, não depende da Chile, não depende de mim, não depende do Leandro. E sempre que ele promete a vida, a gente está com pouca força, pouca gente. E com Jesus. A mesma forma que falou para a gente, está falando para a gente aqui. Então, querido, em nome de Jesus, vamos parar de repetir métodos antigos. Não viver de memórias e avivamentos passados. Vamos buscar o mover de Deus para esse tempo. Vamos buscar dons. Vamos buscar transformação. Vamos buscar novas atitudes, novas experiências com Deus. Você não precisa ser quem era antes. Você não precisa voltar ao normal. O normal era o problema. Crise não é retrocesso. Transição não é fracasso. Deserto não é castigo. O que parece perda para ser, pode ser apenas Deus limpando o terreno para algo maior. Aleluia! Querido, eu quero dizer que Deus está tirando coisas para colocar coisas novas na vida de Deus está fazendo mover a igreja vive para que a gente se prepare para que a glória da sua casa seja maior do que a primeira. Então, em nome de Jesus, estenda sua mão agora. Não chore, não se lamente pelo que passou. Porque Deus está fazendo algo que os teus olhos e ouvidos não viram e não ouviram. O que você viveu foi real, mas o que Deus fará será maior. A glória não ficou no passado, ela está no seu caminho. Quem recebe essa palavra diz amém? Então, querido, nunca é sobre voltar ao que era, é sobre ser melhor do que já se foi. O passado explica, mas não pode governar nossa vida nem nossas decisões. Deus não replica histórias, Ele escreve novas. A saudade não pode ser maior do que a promessa. A saudade não pode ser maior do que a promessa. Querido, porque a glória da segunda casa, a glória da sua vida, a glória da sua fé, a glória da sua história, a glória do seu testemunho, a glória da sua família, a glória do seu casamento, a glória dos seus filhos, a glória da igreja vive será maior do que a primeira. Quem recebe essa palavra diz amém. Vai bater palma para Jesus. Então, querido, essa é uma palavra que Deus fala por pouca gente, poucos recursos e pouca força. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu não sei o que a gente tem passado, você tem passado, nós temos passado. Algumas coisas nós sabemos, mas eu creio que o maior, o melhor de Deus está por vir.